Bem, gente, eu queria começar desejando um feliz ano novo a vocês. É exatamente isso que eu quero dizer, feliz ano novo. Se vocês, como prestaram bem atenção ao que a seminarista Bruna disse no início, hoje a gente está começando a época do Advento, primeiro domingo do Advento. Então é onde nós comemoramos todo esse período, o nascimento de Cristo, o nascimento do nosso Salvador, e é dia de celebrar, todo dia é dia de celebrar, mas nesse momento muito especial, é uma coisa que nós temos que, de fato, ter na nossa mente para todo sempre. E é uma alegria poder celebrar hoje com vocês, é uma alegria poder estar aqui, né, glorificando o nome do nosso Deus, falando, né, compartilhando essa palavra dele. E eu queria que vocês prestassem bem atenção no que foi dito no começo, eu queria que vocês lembrassem, trouxessem a memória. Hoje nós estamos começando essa série de mensagens que dá início, né, digamos assim, que abre esse período do Advento. E o Advento, que seria esse nascimento de Cristo, ele também trouxe junto essa série de mensagens chamado Tempo de Esperança. Então, simplesmente todo dia é tempo de esperança, mas agora, de fato, é o que nós podemos trazer como um tempo promissor para cada um de nós. É um tempo que cada um de nós tem que trazer à mente quem é nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso Cristo, a quem devemos render glória, graças, né? E glorificar nesse período a quem realmente é o merecedor disso tudo. Tá? Então a gente nessa série vai caminhar por todas as promessas que foram feitas, todas as profecias que foram feitas lá no Antigo Testamento, que começaram a se cumprir desde o dia que Jesus nasceu, mas antes disso e depois também, né? Não foi só com a vinda de Cristo que as promessas, que as revelações de Cristo começaram, as revelações de Deus começaram a ocorrer. As revelações de Deus para nós, elas já começaram a ser cumpridas muito tempo antes de Cristo e continuam se cumprindo ainda hoje. Então, eu queria que você trouxesse à mente e também lesse o que vai ser projetado aí no versículo, no telão, versículos 1 e 2 de Hebreus, lido pela postulante Reisa. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Gente, Deus é um Deus que se revela sempre, é um Deus que se mostra sempre para cada um de nós, todos os dias, em todas as ações. Ele se revelou através do Filho, né? Ele se revelou através desse nascimento de Cristo, e ele continua se revelando ainda hoje. E hoje a gente vai aprender, eu vou falar um pouco sobre essas consequências da revelação em meio a cada um de nós. Porque isso sim trouxe consequências para mim e para a sua vida. Tá? Então assim, o tema de hoje é exatamente este. Jesus entre nós, a revelação. A revelação de Cristo na minha vida, na vida de cada um de vocês, na vida de você que está assistindo online. Então, antes de começar, vamos orar? Amém? Senhor Deus, eu me apresento aqui, Pai, perante Ti, para falar da Tua palavra, para proferir a Tua palavra, e que nesse momento, todas as palavras que venham aqui, Pai, atinjam aos corações dos necessitados, que atinjam as casas de quem realmente está precisando ouvir essa palavra, e que cada vez mais, Pai, Jesus se revela em nós e através de nós, na minha e na vida de todos os que estão aqui, de todos os que estão em casa, para que cada vez mais entendamos que nesse momento nós temos que não só comemorar, mas ser gratos a Ti, Pai, por ter se transformado em carne e vindo ao meio de nós para pagar por nossos pecados, Pai. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu quero aqui falar de três pontos, três chaves muito específicas no que a revelação trouxe, né? A revelação de Jesus faz na nossa vida. E a primeira coisa que a revelação de Jesus traz é a possibilidade de um relacionamento íntimo com Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você pense e que você reflita. Como é que eu tenho um relacionamento íntimo com Deus? Por que que, no caso, Jesus é quem é o condutor, o canal desse relacionamento? Na palavra de Deus, ela fica bem claro que ela é um apontamento constante sobre essa união do divino com o humano. Sempre.
em todos os momentos, o divino e isso tudo, quando eu estava lendo esse esboço, quando eu estava refletindo a respeito dessa pregação, é que Jesus personificado, Deus personificado como Jesus aqui na terra, ele poderia ter vindo, digamos assim, nascido em um estalo de dedos, ter vindo humano, já adulto e tal, e ter feito tudo que ele fez. Mas se você entender bem, tudo que foi feito por Jesus aqui na terra, não foi imediatamente. Ele passou por um processo. Ele passou 9 meses na barriga de sua mãe. Ele teve que aprender a andar, ele teve que aprender a falar, ele teve que aprender várias coisas, até o momento em que ele começasse a exalar essa glória que estava dentro dele. Porque assim como eu e você, ele era Deus, mas eu e você, assim como ele, carregavam dentro de nós a essência de Deus. Desde a criação, ontem quando foi falado no Kids, me trouxe muito à memória isso, desde a criação, quando Deus soprou no rosto, no barro ali, e nos deu vida, ele soprou aquela essência, como alguns teólogos dizem, a zoe de Deus, né? A vida de Deus, a essência. Então nós carregamos igual a ele, o poder, o Espírito também que está em nós. Então isso nós temos que entender, amém? Então em Cristo, nós devolvemos essa relação direta com Deus como mediador. Cristo é o mediador dessa relação que nós temos. E olha só o que está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Gente, Jesus, ele veio do Pai, ele é uma das pessoas da Trindade, que é apenas uma. Mas nós temos que entender que ele não morreu naquela cruz. O símbolo dessa cruz vazia não é simplesmente porque fica mais bonito. Eu já vi gente me perguntando, por que tem aquela cruz vazia? Porque é mais bonito? É? Não. É porque ele ressuscitou. Qual é o sentido de proclamar um Deus, um homem crucificado, um Deus crucificado, se ele não está naquela cruz? Ele foi tirado da cruz e ele tinha tanta honra e reconheciam tanto quem ele era, porque naquela época, quando você era condenado à crucificação, você ficava lá, a carcaça ficava lá, podre, para os bichos comerem, se decompor ali, mas ele ganhou o direito de ser enterrado, ele teve a sua cova, ele teve aquela sua caverna onde foi colocado, mas do mesmo jeito que ele foi tirado da cruz, ele também não estava lá quando procuraram. No terceiro dia ele também não estava lá, então ele está vivo, ele está entre mim, dentro da minha casa, ele está dentro da casa de cada um, ele está com cada um que está assistindo, ele está aqui. Nós temos que entender isso. Isso é uma verdade que tem que ser proclamada e nós não devemos ter vergonha nenhuma de dizer isso. Eu creio num Deus vivo, alguém crê, amém? Então, nós temos que entender de uma vez por todas, e desculpem se eu estou sendo muito incisivo, é porque assim, quando eu digo que Jesus, ele está entre nós, que ele morreu por nós, que ele é essa essência que nós devemos carregar, e muitas vezes a gente já disse que Cristo não morreu para nos parecermos com crente, sim para parecer com ele, é simplesmente porque eu quero dizer que nós, para imitarmos Cristo, a gente tem que imitar um Cristo que foi completo na sua essência, e não a parte de um Cristo que eu e você criamos. A gente não pode simplesmente querer imitar uma parte do Cristo que eu e você criamos, porque não foi criado ele a partir de nós, foi nós a partir dele. Então eu não quero de forma alguma para a minha vida, na minha casa, a minha esposa e meus filhos, de forma alguma, servir um Deus, crer num Deus, pregar num Deus, que simplesmente é o que mais se adequa à nossa mentalidade. Não, eu quero pregar um Deus que foi pleno, um Jesus que foi pleno, mas eu não quero só pregar, eu quero imitar isso. A gente tem que pregar Jesus, não é com a quantidade de versículos que a gente posta, mas é com a quantidade de versículos que a gente vive. A gente tem que viver cada um deles. Não é postar, não é publicar. Se você quer evangelizar, é um ponto. Agora, não há evangelização mais correta e mais instigante para as pessoas do que elas enxergarem Deus em você. E é esse um ponto que eu queria trazer para cada um. Que a revelação de Cristo, ela trouxe essa possibilidade desse relacionamento. E a gente só pode imitar alguém na sua essência quando a gente se relaciona com ele como um todo. Como um todo, não como uma parte.
E a segunda chave que eu quero trazer é que a revelação de Cristo, a revelação de Jesus, ela trouxe o cumprimento das promessas dele em minha vida. E só que não foi só na minha, foi na de cada um aqui. Ele não trouxe a revelação das promessas só na vida do Daniel, na vida da Reísa, na vida da Bruna, não, foi na vida de cada um. Jesus, ele é a revelação por um motivo, ele abriu o caminho para essa execução do plano de Deus, que até aquele momento do nascimento parecia que ele estava adormecido. É como se ele estivesse em stand-by. É tipo assim, Deus, ele disse, eu tenho um plano para a humanidade, porque ele já sabe de tudo. Deus é totalmente atemporal, tudo que acontece na sua vida hoje pode ser surpresa para você, mas para ele não é, e tudo que vai acontecer ainda na sua vida, ele já sabe sim, eu creio nisso. Mas a gente é que tem que se posicionar para saber se vai chegar antes ou se vai chegar depois, não sei como, mas é nós que temos que nos posicionar. Então assim, ele veio cumprindo todas as promessas do Antigo Testamento. Se alguém pegar e ler calmamente todo o Antigo Testamento, você vai pegar e vai ver que todas as promessas de Cristo, as promessas de Deus, elas foram cumpridas por completo no Antigo Testamento. Não há nada naquele Antigo Testamento que não esteja cumprido hoje. Então entendamos isso. Quando a gente lê algo assim, por exemplo, a gente até tem a fé fortalecida. Olha só o que diz lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a boca um minuto sequer. Em quais passagens da Bíblia você já chegou a ler que Jesus clamou para não acontecer aquilo que acontecia com ele? Em nenhum lugar você vai encontrar isso. Ele foi calado, sabendo o que ia acontecer, mas em um único momento, ele só simplesmente, com tanta dor, e a palavra diz isso, se não me engano no Evangelho de Lucas, ele diz lá, que a dor, o sofrimento era tão grande que ele chegava a suar sangue. Não tem nada de forma alguma, que nós façamos por merecer a graça que ele derramou sobre a gente. Nada. Ele suou sangue, não importa o nível de esforço que você faça na sua vida. Você não vai conseguir suar sangue tão fácil, e se conseguir, o seu sangue não tem o mesmo valor do dele. Então nós temos que entender que o sangue dele foi o que atingiu essa terra e deu vida a essa terra. E cada passo que ele deu aqui na terra, foi por mim, foi por você, foi por amor. Foi simplesmente por amor. Então, se alguém que não tinha nenhuma obrigação de pagar pelos nossos pecados, se fez carne e veio até aqui para isso, por que nós muitas vezes não nos livramos de coisas que são simples no nosso dia a dia para doar nossa vida a Ele? Por que muitas vezes a gente coloca em primeiro lugar, a gente fala muito da questão de colocar o dinheiro, porque de fato é uma das coisas que mais prende a humanidade hoje em dia. O dinheiro, o poder. Mas gente, idolatria é muito mais que isso, é muito mais do que amor ao dinheiro. O que é que você está colocando antes de Cristo? O que é que você está colocando antes disso? O que é que você está colocando na sua vida que vai fazer com que aquela promessa que Ele tem para a sua vida não cumpra-se agora? Eu já vi muita gente dizer o seguinte: Deus fez isso agora. Você pode até pensar o seguinte: você enxerga alguém e diz bem assim, caramba, do nada alguém aconteceu isso com ele. Como é que pode? O cara, olha quem o cara era, do nada ele se transformou num homem de Deus. Gente, não é do nada. Eu já ouvi uma frase de um pastor uma vez que disse que o do nada de Deus leva tempo para acontecer. E leva muito tempo para acontecer. Só que se a gente parte de um pressuposto que Deus está com pressa, a gente está querendo pensar o quê? Que Deus está atrasado. E eu sinceramente não acredito num Deus que está atrasado em algo, porque tudo que Ele já fez se cumpriu. Agora, nos momentos em que aconteceram aquilo, foi porque a pessoa se posicionou para receber o que estava prometido. Você enxerga isso claramente no Antigo Testamento, quando você pega, por exemplo,
Lá em Gênesis, quando diz que nasceria a semente da mulher, ou que nasceria da virgem, como está no livro de Isaías, ou falando sobre o filho de Deus lá em Salmo, a semente de Abraão, o filho de Isaac, da casa de Davi, que ele nasceria em Belém, como está lá em Miqueias, que ele seria um profeta, como está lá em Deuteronômio, ou se ele seria um sacerdote, ou ele seria o rei de todo Israel, e ele deveria ser precedido por um mensageiro, como está Isaías, e foi precedido por um mensageiro. João Batista dizia isso, ele já precedia essa vinda de Cristo. Então a voz que clama do deserto, como a gente costuma dizer, e é o que está lá escrito, foi uma promessa cumprida, foi a palavra de Deus se cumprindo. Gente, se há mais de 2000 anos já se cumpria a promessa, o que é que impede dela se cumprir agora? O que é que impede você de receber essa promessa de Cristo agora na sua vida e se posicionar para recebê-la? Não basta só ter o relacionamento, como a gente tinha falado, mas a gente também tem que crer nessas promessas cumpridas pela fé. A fé não é a certeza das coisas que não se veem? Você pode não estar enxergando, mas a felicidade, a prosperidade, a tua salvação, a graça pode ser coletiva, mas a salvação é individual. A gente tem que entender isso. Então, você está enxergando isso na sua frente? Você está enxergando como é que Jesus quer agir na sua vida? A revelação que Jesus trouxe com a vinda dele aqui para a terra, para conseguir fazer isso tudo. Então entenda, Jesus, ele é sim o nosso Salvador. Ele não morreu, ele está vivo. E eu me lembrei muito agora nesse momento, de uma música do Morada, onde a música se chama Ele É, e o Brunão, né, como é o nome do cantor, ele diz: meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas só um Deus se fez menino para servir todos os seus irmãos. Quantos reis você conhece que fizeram isso? Quantos deuses você escutou falar na sua vida que fizeram isso? Nenhum. Porque o único Deus, ele se fez homem, veio para cá para nos salvar e passou por todo esse processo. Então, além dessas promessas cumpridas lá no Antigo Testamento, ele tem promessas cumpridas na nossa vida. Ele tem promessas que vão se cumprir na humanidade. Nós precisamos, nesse momento, nos posicionar e entender como é que vamos fazer para vivê-las. A promessa já está liberada sobre você. A promessa já está liberada sobre você. E o terceiro ponto é que a revelação de Jesus, ela traz a alegria da salvação eterna. Gente, é incrível isso. A alegria da salvação eterna. A gente lá em casa começou a assistir, do nada, uma novela chamada Apocalipse, que foi colocada há 3 anos atrás. Mas é incrível, porque ela meio que retrata um pouco de tudo que Deus já tinha prometido, que começou a se cumprir. Ele já estava escrito, estava definido, já ia se cumprir. E após o arrebatamento, as pessoas querem correr atrás do tempo perdido. Mas quem já foi arrebatado, com certeza está vivendo essa alegria eterna. Aí minha filha mais velha, né, a Agnes, ela chega, olha para a mãe e diz: mãe, se eu fosse arrebatada, eu ia chorar. Aí ela disse: claro que eu ia, por tristeza do que eu ia ter que enfrentar, mas alegre porque você estaria nos braços do Pai. Mas você já pensou o que aconteceria nesse momento? Você vê sua casa arrebatada, Senhor Jesus veio para levar de volta a sua igreja, e aí você fica. Você já se imaginou numa situação dessa? Então a alegria de viver essa salvação eterna é a gente entender que Jesus ele veio para resgatar essa alegria que nós temos que viver. É essa alegria que cada ser humano tem que ter, e não é aquela alegria que o mundo proporciona, não. Eu não estou falando de uma festa que você vai, eu não estou falando de um sorteio que você ganha, eu não estou falando dessa alegria nesse sentido, não. Estou falando a alegria de estar salvo eternamente. E aí, como eu disse anteriormente, Jesus, quando ele veio, ele não fez nada imediatamente. Mas sabe o que foi que aconteceu? Para a gente ser salvo eternamente, Jesus não veio imediatamente, mas ele fez definitivamente. Me diga uma coisa, se quer que você lembre agora, que anula o que ele fez na cruz. Nada vai anular. O que ele fez foi definitivo. Agora, o que nós fazemos é que tem que ser repensado a cada dia.
O que nós fazemos tem que ser repensado a cada dia. Então toda a Bíblia, ela conta essas histórias, ela conta essas promessas, ela conta isso tudo durante todo o tempo. Só que a alegria, ela tem que ser e vai ser restaurada na vida de todas as pessoas. Eu creio nisso, na minha e na sua vida, nós vamos sim ter essa alegria restaurada. Essa alegria da salvação, essa alegria de servir a um Deus que está vivo, de servir a um Jesus, por exemplo, que estava aqui, que está aqui. No momento de oração com os servos aqui, eu me recordei de uma coisa que eu comentei ontem quando cheguei em casa. Carol, a gente no ensaio, ela começou a cantar, e fechou os olhos, e foi louvando, louvando. Quando o nosso líder de louvor, Saulo, disse, Carol, é só 8 vezes. Aí ela disse, eu senti que Jesus estava aqui, eu fui só louvando e não contei. A gente tem que servir assim, a gente tem que viver assim. Vocês estão entendendo isso? Quem entendeu, dá um amém, por favor. A gente tem que entender isso. Ele está aqui com a gente. Ele não é uma história. Ele não é uma lenda. É uma realidade. É uma realidade. E essa alegria que a gente tem que ter pela salvação é o preço que foi pago por Jesus. É o preço que foi pago por Ele. Deus em nenhum momento Ele anulou o preço do pecado é a morte. Em nenhum momento Ele disse, tá certo, tudo bem, o julgamento é esse. Qual é o preço? Não, o preço é a morte. Pronto. Em nenhum momento Deus disse, não, pois espera aí, vamos rever aqui os negócios. A criação não pode morrer. Mas sabe o que foi que Ele fez? Ele disse, tudo bem, o preço é a morte? É, pois eu morro por eles. Ele se colocou para morrer por nós. Então, gente, o que é que falta para a gente se posicionar para viver por alguém que morreu por nós? O que é que está faltando? Olha só o que diz um trecho do Salmo, versículo 1 do Salmo 62. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Nesse tempo de advento, nesse tempo que nós estamos passando, que nós entrando, a gente tem que entender que é um tempo de renovar as esperanças, de renovar a nossa fé. A salvação é algo real. Ela está perante os meus olhos, perante os seus olhos. E a Bíblia é a palavra de Deus, e ela constitui como um todo essa forma sobrenatural e perfeita que Deus tem de agir. Mas se nós retirarmos Cristo da Bíblia, tem algum sentido? Faz algum sentido você retirar Jesus Cristo da sua Bíblia? Da Bíblia? Não faz. Não faz de forma alguma. Agora, veja só essas imagens que vão passar aqui. Feliz aniversário, happy birthday, né? Olha a próxima. Se não me engano tem umas 3, né, Guilherme? Olha a próxima. Eu vim trazer amor, eu vim trazer brinquedo. Todo mundo conhece, né? E a próxima? Que nenhum bom velhinho ocupe o lugar de Jesus. Gente, eu não estou aqui diminuindo a questão da imagem de Papai Noel, até mesmo porque a ideia comercial do Papai Noel foi baseada em um bispo turco, se não me engano, São Nicolau. Então, que ele distribuía moedas de ouro, distribuía coisas para pessoas que não tinham condições nessa época. Ele ia lá e deixava nas chaminés das pessoas. Foi daí que surgiu todo o conceito de Papai Noel. Não estou falando que surgiu o comercial, Papai Noel comercial. Isso aí nos Estados Unidos e Canadá foi recente. Mas eu estou falando de que não faz sentido, de que a gente consiga, ou pelo menos tente viver, um aniversário sem o aniversariante. Tu já pensou, você convidar todos os seus amigos? Postulante Reis, imagine que ela vai convidar todo mundo, toda a igreja para o aniversário dela. Ela vai convidar todo o pessoal da Comunhão Bessa, todo o pessoal da Paraíba, a família de Guilherme, todo mundo. Aí todo mundo chega aqui na igreja, aí tem 400 pessoas aqui na igreja. E aí todo mundo chega, só não está a Postulante Reisa. Você já imaginou isso? É estranho, né? Como é que o aniversariante convida e não está presente? Você já parou para analisar que muitas vezes a gente está tirando o aniversariante da festa? Eu não estou dizendo para você não dar presente. Se você quer dar presente, tudo bem. É bom demais. É dando que se recebe. E é bom demais dar e receber. É bom você proporcionar alegria nos olhos da pessoa. Mas proporcione também vida. Fale de Cristo, fale do amor de Cristo, fale do nascimento de Cristo, que foi para isso que Ele veio. E é para isso que Ele está aqui, nesse momento. Amém?
E enquanto o louvor vem aqui à frente, eu queria deixar aqui só uma coisa rápida para vocês. Gente, convida Jesus para o centro de tua vida. Eu preciso que é uma necessidade minha, tá? Que eu mostre Jesus cada vez mais às pessoas. Eu não estou dizendo que é para você. Você vai receber, porque isso aí é só o Espírito quem faz, é Ele quem age nas nossas vidas. Mas é uma missão de vida minha. Quando eu entendi a vida que eu tinha, a vida que eu tenho, isso aí para mim hoje está tranquilo. Minha missão de vida é proclamar a palavra dele. Mas a gente tem que entender que a gente tem que se permitir receber essa verdade na nossa vida. A gente tem que se permitir viver essa paz na nossa vida. Nós temos que entender que para experimentar uma vida plena, a gente tem que conhecer Jesus plenamente. Mais do que nunca, nós temos que conhecer Jesus plenamente para conseguir ter uma vida plena em sua essência. C.S. Lewis, que coincidentemente hoje seria o aniversário dele, escritor anglicano, um dos mais famosos de vários livros, e a maioria das pessoas só conhece o Crônicas de Nárnia, né? Ele disse uma vez assim, que o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornassem filhos de Deus. Em um livro, quando ele escreveu isso, ele deixou bem claro. E nós temos que entender que, cada vez mais, nós temos que tomar esse posicionamento de sermos chamados filhos. Nós já temos a graça de termos nos tornado filhos. Agora vamos agir como filhos. Vamos ser legítimos filhos, que honram o Pai, que obedece o Pai, que segue o Pai, que ama o Pai. Então, a grande verdade que eu vejo hoje é que muitas vezes quando a gente fala de Jesus, a gente fala que Jesus é amor. Há até uma música que diz Deus é amor. Só que algo que me veio à mente hoje à tarde foi que para a gente fazer com que esse amor que a gente prega seja revelado nas ruas por onde a gente anda, nos locais onde a gente está, antes de tudo ele precisa ser seguido do amor que nós vamos exalar com expressões reais no que a gente está fazendo. Você já pensou nisso? Não adianta eu estar aqui falando de amor, falando de Cristo, falando de Deus, se quando eu chego na minha casa eu não expresso Ele em minhas ações. Se quando eu chego no meu trabalho eu me omito ou minto em relação à minha fé. Se quando eu chego em meio à rua, grupos de amigos, eu tenho vergonha de dizer que estava na igreja, eu tenho vergonha de dizer do amor de Deus, ou eu tenho vergonha de dar o meu testemunho. Nós não somos maiores e melhores do que os outros, mas nós temos que entender isso, que para o amor que a gente prega, ele ser mostrado nas ruas por onde a gente anda, antes de tudo ele tem que vir na realidade cheio de expressões no que a gente faz. Essa é a essência, isso é ser Cristo, isso é exalar amor, isso é ser amor. E eu queria que nesse momento vocês fechassem seus olhos e orassem junto comigo, para que entreguemos esse momento cada vez mais ao nosso Pai.